uma ilustração, e o Senhor me mostrava onde a gente faz serviço, e eu tenho falado nisso onde eu tenho passado depois que o Senhor me mostrou a respeito de uma figueira. E essa figueira, alguns aqui, não sei se alguém aqui conhece, o nome dessa figueira é figueira mata-pau ou figueira estranguladora, que ela se chama. Depois, se os irmãos pesquisarem aí no Google, os irmãos vão ver. Ela nasce, irmãos, numa árvore. Algumas árvores, e algumas ela não consegue criar raiz, mas principalmente em pé de manga, abacate, outras árvores, ela nasce com uma sementinha colada, ela não precisa de terra, ela não precisa de nada. Ela nasce em alguma brecha da árvore, alguma emenda de galho, alguma coisa. E dali ela começa a criar umas raízes em volta, fica uma coisa mais linda. E aí as pessoas vão deixando, ela vai se alastrando em volta da árvore. Mas é muita raiz. E quando ela toma conta da árvore, ela mata a árvore, fica oca, mas só ela toma conta, até as raízes dela chegam no chão, e ela mata a árvore. E a gente faz um serviço nessa granja. Na hora que eu parei olhando, eu e o irmão que trabalha comigo, quando eu parei olhando, o Senhor falou assim nasce o pecado. O pecado não nasce grande. Ele nasce pequenininho e às vezes numa brechinha só. E aí parece bonito, e a gente vai deixando, até ele tomar conta da árvore e matar ela. Irmão, Deus falou comigo tremendamente naquela árvore. E eu parava, às vezes, em umas coisas tão simples. Deus nos alerta de uma forma tão grande. E aí eu fiquei olhando aquilo, aquele tronco todo dentro dela, e ela em volta dele todinho, só as raízes dela. E o Senhor falava comigo assim, que o pecado nasce. Que às vezes a gente espera um pecado tão grande para a gente tomar conta, vigiar, e o sábio Salomão vai falar assim: apanhar as raposas, as raposinhas, porque é elas que fazem mal à minha vida. Porque às vezes a gente vigia em algo tão grande e deixa uma brechinha para essa semente brotar. Isso é algo muito perigoso na vida do cristão. Muito perigoso. E a nossa juventude, ela é muito atacada. Muito atacada. Muito atacada. E é momento de vigiar. E no dia que o pastor me fez o convite para trazer a mensagem, Deus colocou uma mensagem no meu coração, irmãos, e eu cheguei aqui e fiquei orando ao Senhor e falei assim: eu confirmo a palavra no meu coração, usa alguém para confirmar. E Deus usou o pastor Sebastião para falar aqui de oração. Irmãos, o tempo todo o Senhor falava comigo de oração, e eu orava, o Senhor falou: Senhor, é oração? Só vinha oração. Então eu queria convidar os irmãos para estar abrindo lá em 1 Tessalonicenses 5, só o verso 17. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. A mensagem vai ser curta, para não ser Glória a Deus. pesado, falando, os irmãos estão cansados, mas eu creio que o Senhor fala. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Verso 17. Somente o verso 17. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 17. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos reparam, minha voz é meio baixa mesmo. Amém? Amém. Se todos acharem, Amém. orai sem cessar. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar e as palmas do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está aí, irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa noite. Desde o dia que o irmão me fez o convite, o pastor me fez o convite, e no mesmo instante o Senhor trouxe essa mensagem no meu coração, mensagem de oração. E eu comecei a perguntar ao Senhor a respeito da mensagem, clamava ao Senhor, orava, e perguntava ao Senhor a necessidade, irmãos, que nós temos de orar. Glória a Deus. E o Senhor me deu um tema, um título para essa mensagem. Muitas vezes o Senhor não me dá, não. Mas na hora que eu estava orando, o Senhor me deu um título para essa mensagem. O título é O Poder da Oração na Vida do Cristão. Aleluia. E eu perguntava ao Senhor a respeito de oração. O que é oração? Quando eu me converti, eu falava muito assim: eu não sei orar. E até hoje a gente ouve isso na igreja. Dependendo do irmão, você pede para orar e fala: mas eu não sei orar. Irmãos, orar é conversar com Deus.
Glória a Deus. É conversar. A oração não tem uma oração definida. Qual que é a oração? Oração é conversar com Deus, buscar intimidade com Deus, falar com Ele da forma que Ele nos entende. Graças a Deus. Porque às vezes a gente procura a palavra tão bonita para chegar até... Irmãos, Deus é o nosso Pai. E tem momento, irmão, tem momento que a gente chega perto, né, para quem ainda tem seu pai, tem momento que a gente vai chegar perto do Pai e a situação é tão difícil que a gente não encontra nem palavra para chegar diante dele. Glória a Deus. Nem palavra para falar com ele. E às vezes basta só um abraço e ele já sabe o que a gente quer, o que a gente quer falar. Ele já sabe que algo de ruim aconteceu. Ele já sabe das nossas necessidades. Com Deus é da mesma forma. Às vezes a gente quer chegar diante de Deus com algo tão grandioso e Deus só quer simplicidade. Foi falado aqui de simplicidade. Foi o irmão que falou de simplicidade. Aleluia. A necessidade, irmãos, nós abrimos o nosso coração diante do Senhor. Graças a Deus. Mostrar para Ele, falar com Ele aquilo que nós fizemos e aquilo que nós precisamos. Isso é oração. Oração é chegar diante do Pai e rasgar o nosso coração diante dele e mostrar as nossas necessidades. Aleluia. E o que o Senhor tem falado comigo a respeito de oração? A gente vê que às vezes as orações têm sido, no geral, cada vez mais deixadas de lado. O tempo tem sido tão... O tempo já está corrido, na verdade. O tempo de hoje em dia. É tanta correria, é trabalho, é casa, é casamento, é igreja. E às vezes a gente vai deixando o tempo de oração, é o menor tempo da nossa vida. E aí a gente fala assim, eu não estou tendo tempo para orar, não estou tendo tempo para ler a palavra. Mas a gente consegue, irmão, ficar às vezes 2, 3 horas mexendo no celular. Verdade, Deus. Olhando a internet, vendo tanta coisa que não vai edificar. Mas quando pega a Bíblia, irmãos, o melhor remédio para dormir que tem é a Bíblia. Aleluia. Abre a Bíblia e começa a ler, cochila. Glória a Deus. Dobra o joelho para orar, irmão, dorme orando. Aleluia. Eu falo por mim, às vezes o cansaço é tão grande quando você dobra o joelho, cochila, não sabe o que orou, volta, ora de novo. Mas se for para pegar um celular, a gente consegue ficar a noite toda e não cochila. Não cochila. Aleluia. Então, quando o Senhor trouxe no meu coração esse tema de oração para uma vigília, o que o Senhor estava falando, irmão? A oração é a base do nosso ministério. A oração é a base da nossa casa, é a base da nossa família. Glória a Deus. E o Senhor começou a me mostrar os homens da Bíblia que a todo tempo buscavam o Senhor em oração. Graças A a todo Deus. tempo. Seja lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento, Jesus que é o nosso exemplo, irmãos. Tudo que Jesus ia fazer, Jesus orava. Aleluia. Mas Jesus orava não só quando dava tudo certo, mas no momento em que as coisas estavam mais difíceis, no momento das tentações sobre ele, Jesus também clamava. Glória Só que o a Senhor Deus. Jesus falava comigo, irmãos, que às vezes é necessário a oração, é necessário certas coisas que hoje nós como cristãos às vezes não estamos tendo essa paciência de esperar. A gente quer uma oração e estalar de dedo e já vinha a resposta. E o Senhor falava comigo de algumas orações na Bíblia. O que o Senhor falava comigo a respeito de oração? A oração, irmão, é como se ela servisse de uma escada que ela eleva o nosso nível terreno para o céu. Aleluia. É a nossa oração é que nos tira da terra e nos liga com Deus. Graças a Deus. Mas só que as nossas orações hoje, eu falo nossa porque eu me incluo no meio. Isso não é muito fácil eu chegar aqui e falar, vocês têm orado, vocês têm... Não, mas eu tenho orado. Eu tenho dedicado esse tempo em oração. Aleluia. Hoje, irmãos, está no geral. Está no geral. A gente acha que o Senhor é assim, você pede e Ele entrega. Mas e o tempo de oração que nós não tiramos? E o tempo de consagração que nós não tiramos? O tempo de palavra, irmão, que nós não tiramos? Graças a Deus. É como se fosse um conjunto, irmão. Oração, palavra, fé, obediência, que foi falado aqui. Se não tiver um conjunto, se eu ler a Bíblia sem orar, eu não consigo entender. Mas se eu somente orar, mas também não ler Bíblia,
algo vai ficar faltando. Graças a Deus. Porque a vida do cristão ela consiste, irmãos, nessas coisas que nós falamos aqui: oração, palavra, jejum, consagração, renúncia. Aleluia. Se não tiver renúncia, irmão, é como falar e nada resolver. E a renúncia, eu não preciso esperar Deus me fortalecer para renunciar. A renúncia tem que partir de mim. Graças O Espírito Santo vai me mostrar o que é Aleluia. certo e o que é errado. Mas a Aleluia. decisão de renunciar é minha. Glória a Deus. Glória a E Deus. sem oração, irmão, não existe renúncia. O que fortalece o homem é a oração. Aleluia. Jesus, quando ele orava no monte, o que ele falou? Senhor, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele falou assim: todavia seja feita a tua vontade. Senhor. Glória a Deus. Era algo que Jesus tinha que passar como homem para mostrar para nós que é possível. Graças Tem hora que a vem Deus. desejo, irmão? Vem. Tem hora que vem desânimo, vontade de jogar tudo para o alto? Vem, porque nós somos seres humanos. Somos falhos, somos pecadores, arrependidos, mas somos pecadores. Tem momento que o peso parece que a gente não vai suportar? Tem. Mas é momento de oração. É nesse momento que a oração vai nos segurar. Aleluia. Quando eu estava meditando sobre oração, o Senhor falava comigo de algumas orações, uma oração em perseverança. E na hora que o Senhor falou comigo de perseverança, irmão, o Senhor me levou em ano. E de ano em ano, o que era falado? Ana subia no templo para oferecer sacrifício, mas tinha um impedimento na vida de Ana, que era a Penina. Mas isso não fez Ana desistir, mas fez Ana mudar o propósito. Todos os anos, a vontade de Penina não era impedir Ana de subir, era fazer Ana ficar nervosa para ela não alcançar aquilo que ela tinha que buscar. Às vezes o inimigo não impede, irmãos, nós chegarmos aqui. Mas como que eu vou chegar aqui? Será que no momento de eu sair para cá, não vai haver uma discussão entre esposo e esposa, entre pai e filho, entre patrão e funcionário? E aí eu venho para a casa do Senhor, mas eu não venho com o propósito que eu tenho que vir, que é adorar e buscar o Senhor. Aleluia. Penina fazia Ana subir sem um propósito. E ela subia e descia da mesma maneira. Mas teve um ano, irmãos, que Ana colocou no coração que aquele ano não tinha Penina que impedir, não tinha sacerdote que ia trabalhar. E naquela oração, irmãos, eu vi quanta luta Ana teve que enfrentar até alcançar a petição. Porque primeiro foi Penina, não conseguiu tirar a Ana do propósito. Quando Ana está orando, irmão, vem o sacerdote e fala que ela está bêbada. Ou seja, o Senhor falava comigo assim: às vezes a luta, ela vem até mesmo de onde a gente não espera. Porque da inimiga ela esperava. O problema é quando vem de onde você não espera. Mas o foco de Ana naquele dia estava na oração que ela ia fazer. E a oração dela naquele dia ia chegar no céu. Graças a Deus. Aleluia. Então o que o Senhor falava comigo a respeito da perseverança e oração, irmãos? Eu não sei há quantos anos, às vezes os irmãos estão orando por algo e ainda não vem. E de repente no dia, na hora que vai ser entregue, o que a gente faz? Desiste. Faz o que o pastor Sebastião falou aqui: larga o arado e vai embora. Porque ainda não alcançou, talvez porque acha que não vai vir mais. E a oração, irmão, tem oração que ela é respondida na hora. Tem oração que vai levar anos e anos e anos. E tem oração que não vai ser respondida. O Senhor Jesus orou e o cálice não passou, porque era a vontade de Deus que ele passasse por ela. Aleluia. Paulo, quando ele chegou a orar pelo espinho na carne, o espinho foi tirado. O Senhor falou assim: a minha graça te basta, Paulo. Graças a Deus. Então tem oração que não é a vontade de Deus e ela não vai acontecer. Mas por quê? Porque se acontecer, de repente vai ser algo que vai trazer para nós algum tipo de mal. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós porque nós não sabemos como pedir. Graças a Deus. E às vezes a gente pede e não recebe porque pede mal. Irmãos, no momento da oração, que o Senhor falava comigo dessas orações aqui, o Senhor falou da oração de perseverança, o Senhor falou comigo de oração de gratidão, irmãos.
Quantas das vezes nós oramos somente para agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer? Graças a Deus. Um dia eu orava ao Senhor, e quando eu orava, o Senhor falava comigo assim: a gente pede tanta coisa e não tira tempo mais para agradecer do que pedir. A oração de agradecimento, irmãos, ela toca o coração do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós vimos isso lá nos 10 leprosos, quando um voltou, e o Senhor falou assim: não eram 9, cadê os outros? Nenhum voltou para agradecer? Só voltou um e ainda era samaritano. Aleluia. Ou seja, de onde menos se esperava, voltou. De quem se esperava, não recebeu. Graças a Deus. Será, irmão, que nós temos tirado tempo para dobrar o joelho e agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado? O Senhor tem nos dado tanta coisa, irmão. Eu vou falar por mim. O Senhor tem feito muito além daquilo que eu imaginava. Aleluia. Glória a Muito além Deus. daquilo que eu imaginava. Glória a Deus. Veio a pandemia, irmãos, e foi um sufoco, um medo, e o Senhor guardou, o Senhor abençoou, o Senhor proveu portas de emprego dentro da pandemia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor não deixou faltar. O Graças. Senhor proveu de onde eu nem esperava. E nos dias de hoje, continua a mesma coisa. O Senhor tem provido aonde eu nem espero. Graças a E Deus. muitas das vezes eu ainda sou infiel ao Senhor diante daquilo que eu deveria fazer por Ele e não faço. Aleluia. Então, quando o Senhor me despertou a respeito de oração, hoje nós dedicamos tanto tempo às vezes em louvor. Glória a Deus, o louvor é bênção. Mas tem momento, irmão, que a gente não vai conseguir louvar. Tem situação que a gente não vai conseguir louvar porque não sai nem voz. Mas ainda que eu dobre o joelho, só sai a lágrima. O Senhor recebe as orações. O Senhor recebe o louvor. Aleluia. Às vezes a gente dedica tempo em tanta coisa, mas e a oração? O Senhor me cobrou, irmãos, o tempo todo a respeito de oração. O tempo todo. Eu vou dar um testemunho rápido para os irmãos aqui. O Lucas e a Alessandra, para quem aqui já me conhece há mais tempo. Eu sofria com diabetes, passava uma peleja com diabetes e tomando remédio, tentava de tudo e não abaixava. Não abaixava. 280, 300, 250, eu falei: Senhor, tem misericórdia. E por fim eu falei assim: o que mais que eu vou fazer? E eu orava, irmão, mas orava. Aí, aprove Deus, há 3 semanas atrás a gente ia começar uma campanha de cura na igreja. E 40 dias antes o Senhor falou comigo assim: compra um azeite só com um monte para consagrar. 40 dias direto na consagração do azeite para a campanha. Aí eu chamei minha esposa e falei para ela: já que eu vou subir 40 dias para consagrar o azeite para uma campanha de cura, eu vou colocar um propósito na mão do Senhor, para a gente ser o primeiro testemunho antes da campanha começar de cura. Irmãos, eu comecei a subir para um monte todo dia, apresentando o azeite e apresentando o nosso propósito. Quando foi com mais ou menos 20 dias, eu fui medir a glicose, aí caiu para 200. Aí no dia seguinte, 21 dias, aí eu passei 180. Aí foi caindo, 160, 130, 120, 114. Quando foi mais ou menos, depois dos 25 dias, eu fui medir, ela estava 100. Aí eu falei com ela, só Jesus me curou. Aí parei com o remédio. Parei com o remédio, falei: minha confiança agora está no Senhor. Irmãos, aí ficou mais 15 dias o azeite consagrando, já fez 21 dias sexta-feira da campanha, a minha glicose estava 70, a minha de hoje estava 72. Comendo normal, comendo tudo normal, sem remédio, tem mais de 30 dias que eu não tomo remédio. Eu creio de todo o meu coração, irmão, a honra e a glória do Senhor. Ele me curou lá no monte em oração. E nesse dia o Senhor falava comigo assim: olha o poder da oração. Naquele dia, irmão, não teve imposição de mão, não teve nada, foi nós e o Senhor. E a minha oração foi: Senhor, é uma campanha de cura, se o Senhor me curar, o testemunho vai ser para glorificar o teu nome, para que eles creiam que é o Senhor que está na campanha. E graças a Deus, irmão, graças a Deus, não tenho sentido mais nada. Nada. Então,
O que o Senhor falava comigo a respeito disso? É hora da gente dedicar, irmãos, em oração. Aleluia. Oração, jejum mesmo, propósito. Porque a gente chega diante do Senhor e ora, e muitas das vezes não espera nem a resposta do Senhor. Ora um pouquinho, vira para o canto e vai dormir. Mas há quanto tempo a gente não ora e para e fala assim: Senhor, agora responde a minha oração? Às vezes a resposta não é o que a gente esperava, mas quando ela vem, a gente sabe que é para o nosso bem. Aleluia. A necessidade, irmãos, de nós reservar esse tempo de oração. Sem oração, irmão, não tem como nós firmarmos os nossos pés. Quando vem o desânimo, quando vem alguma palavra tentando nos atrapalhar, o que nos fortalece? É a oração. É a oração. Porque a oração ela vai me dar força para ler a palavra. E quando eu leio a palavra, irmãos, a palavra vai fortalecer a minha oração. Porque quando eu chegava no monte e comecei a orar, foi debaixo dessas promessas do Senhor que eu orava a Deus. Falei: Senhor, a tua palavra ela me diz, ela me garante que o Senhor diz que tudo que eu pedir em oração, crendo, eu vou receber. A tua palavra me diz para buscar o Senhor de todo o coração que o Senhor ia responder. Então eu comecei a subir, irmãos, igual no caso quando Ana subiu. Eu subi com a certeza de que aquele dia nada ia impedir a minha oração de chegar ao Senhor. Aleluia. E Deus respondeu de uma forma assim, sobrenatural na minha vida. Muito rápido. Graças a Deus. E quando eu fui estudar a palavra, fui orar sobre oração, responder sobre oração, fui orar, fui estudar, fui pesquisar. O Senhor falou comigo de uma oração que é muito pouco feita por nós cristãos. A oração preventiva. Quando o Espírito Santo falou comigo oração preventiva, irmão, eu falei assim: Senhor, mas que tipo de oração preventiva é essa? O Senhor falou comigo que é a oração que eu oro antes do mal entrar na minha casa, antes da enfermidade chegar, antes da contenda entrar no casamento, antes da contenda entrar no meu trabalho. Que oração é essa? Quando está tudo certo, todos os dias, eu orar e falar: Senhor, obrigado pelo que o Senhor já fez. Guarda, me protege para que não entre nenhum mal. Glória a Deus. Aleluia. É um culto familiar. O irmão lá falou aqui da família do pastor Sebastião. É um culto familiar, irmão, isso é necessário. Às vezes eu cultuo na igreja, mas eu não cultuo na minha casa. Aí está tudo bem, eu não oro, eu não leio palavra, está tudo tranquilo. Quando o vento começa, aí dobra o joelho, aí ora, aí lê Bíblia, aí pede irmão para ajudar em oração. Mas e quando está tudo certo? Aleluia. E a oração preventiva? A prevenção, irmão, é muito mais fácil do que a correção. Aleluia. Quando a gente traz para o nosso mundo físico, a gente conseguir entender isso, quando a gente dá uma manutenção na nossa casa, uma manutenção no nosso carro, uma manutenção na nossa vida, ela é muito mais fácil do que depois que estragar para fazer a correção. Na vida espiritual, irmão, da mesma forma. Aleluia. Orar todos os dias, pedindo ao Senhor para continuar com o guarda da nossa casa, irmãos. Quando sair de casa: Senhor, me leve em segurança. Quando voltar, obrigado, Senhor. Vai dormir, obrigado, Senhor, pelo dia. Acorda, Senhor, obrigado pela noite. Aleluia. Muitas das vezes isso é necessário e a gente não tira tempo para fazer isso. E aí, quando vem o problema, a gente ora de uma profundidade. Mas por que não orou antes do problema acontecer? Graças a Deus. Não seria muito mais fácil orar antes? Jovens, quando vai namorar, ora. Aí Deus não responde, não toma posse daquele ditado do mundo não, tá, irmão? Tem um ditado aí que fala: quem cala consente. Consente não. Orou, não veio resposta, espera. Espera no Senhor. Porque aí não ora, Deus não responde, aí vai, casa. Aí depois tem que orar para Deus consertar, que o casamento está tudo errado. A oração preventiva, irmão, ela faz um efeito tão grande, ela evita tanto problema na nossa vida, que se nós tivéssemos noção dessa oração, a gente faria essa oração todos os dias. Todos os dias. Quando for entrar em algum lugar, ora: Senhor, entra comigo. Quando for sentar, Senhor, senta comigo. Vai no trabalho. Aí tem gente que reclama: no trabalho só tem eu de cristão, o Senhor precisa de alguém lá dentro para fazer a obra.
Não é porque está errado ter um só não, porque o Senhor só precisa de um para ganhar os que estão lá dentro. Glória a Deus. Glória a Mas Deus. então ora, faz a oração preventiva, Senhor, estou num lugar, estou num meio que só o sangue do Cordeiro, mas me guarda lá dentro. Aleluia. É a oração preventiva, irmão, ela nos protege. É como se ela colocasse uma armadura em nós, para que nós não fôssemos atingidos. Aleluia. Então, o que nós precisamos tirar, irmãos? Tempo para a oração. A oração, ela traz sensibilidade aos nossos ouvidos. A oração, ela traz poder em nós. A oração traz revestimento, traz renovo, traz fortalecimento. Glória A oração é a base da nossa vida, irmão. Glória a Deus. Se nós vivermos sem oração, o cristão não suporta as batalhas. Não suporta. Porque tem certas batalhas, irmão, que é só uma oração. Aleluia. Vai ser batalha? Vai ser. Mas com oração fica tudo mais fácil. Aleluia. Tudo mais Aleluia. Jesus, quando ele orava, o que ele fazia? Vencia a batalha, ele subia ao monte para agradecer a Deus. Pai, eu te dou graças por tudo. E às vezes a gente vence uma batalha, a primeira coisa que a gente faz é respirar, né? A gente respira, baixa a guarda, aí o inimigo vem mais forte ainda. Então, venceu uma batalha, agradece a Deus e se prepara de novo, que a nossa vida vai ser assim. O pastor Sebastião levantou aqui, o irmão é a irmã. Irmão, às vezes a gente fica assim, se a gente falar isso, tem gente que não acredita e fala assim, ó, eu não escolheria ser pastor. Não escolhi e não escolheria. Porque tem gente que acha que quanto mais, né, o Senhor prepara, fica mais fácil. Mais batalha vem. Mais batalha vem. Porque se o inimigo se levanta contra alguém que vem à igreja, mas o objetivo é somente ficar sentado e ser salvo, imagina com quem está à frente da obra. Que além do objetivo da salvação, tem a responsabilidade de orar pelas almas. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é entrar numa peleja onde, se não for o Senhor à nossa frente, a gente não suporta. Glória a Deus. Eu creio que nem todo mundo aqui nasceu nesse evangelho, mas na escola o que fazia? Quando alguém comprava briga de um coleguinha mais fraco, o que ele fazia? Comprava uma peleja, uma batalha, todo mundo fazia, está contigo? Está contigo agora. Espiritual é a mesma coisa. Quando você entra na peleja por alguém, o inimigo deixa ele, mas fala, então é contigo? Então é contigo agora. Só que ele esquece que quem está à nossa frente é o nosso general. Quando a nossa confiança está em Deus, Graças a Deus. a peleja já não é mais nossa, a peleja é dele. A Aleluia. nossa confiança está nele. A nossa função é fazer a obra. Fazer a obra. Mas quem opera é Deus. Quem realiza é Deus. Quem nos livra é Deus. E essa oração preventiva, se nós formos ver ela na oração do Pai Nosso, foi falado aqui, quando ele fala assim, Senhor, livra-nos, Deus, de todo mal. Por quê? Para nos livrar do mal é muito mais fácil do que esperar a gente entrar no mal para Deus livrar a gente de lá. E hoje, irmão, eu vou falar assim, do meu modo para a gente entender. Porque eu peço a Deus assim, o mais simplicidade que o Senhor me dá, está tranquilo. O importante é os irmãos entenderem. Glória a Deus. Irmãos, quando o Senhor fala assim, para nos livrar de todo o mal e não deixar a gente entrar lá, porque lá dentro é muito mais difícil. E muitos entram lá e não conseguem sair. Vai brincando, brinca com a palavra, brinca com Deus, brinca com o inimigo, brinca com tudo que tem que brincar, até que chega uma hora que não se dá nem conta de que o Espírito Santo saiu, o Espírito Santo. Pastor Lucas falou aqui de Sansão, e eu, uns 10 dias atrás, eu orando sobre Sansão, a respeito da palavra de Sansão, irmãos, ele brincou tantas vezes até o ponto da palavra falar assim, e ele não se deu conta de que o Espírito já tinha se retirado dele. A igreja, irmãos, sem o Espírito Santo, é uma igreja fraca. Porque quem fortalece o homem hoje é o Espírito Santo. O Senhor Jesus deixou ele como um penhor da igreja. Graças a Deus. O Consolador. E Sansão Aleluia. brincava e nem viu que ele saiu. Hoje tem tanta gente, às vezes, brincando com a palavra que nem se deu conta que o Espírito Santo já saiu há muito tempo. Irmãos, coisa triste para o homem é o homem sem o Espírito. Aleluia.
Um homem sem Deus, o irmão cantou aqui, é uma folha seca. Ele vai assim, para lá e para cá e não sabe nem para onde está indo. Então é o momento de nós avaliarmos a nossa vida com Deus e ver o que tem nos atrapalhado, o que tem interferido na nossa vida. Graças a Deus. Durante a caminhada, desde o dia que nos convertemos até hoje, o que aconteceu no caminho que foi tirando a nossa comunhão com Deus? Que foi tirando, irmão, a nossa sensibilidade a ouvir o Espírito Santo falar. Aleluia. Foi tirando a sensibilidade de ouvir o Espírito falar no louvor, de ouvir falar na palavra. Às vezes eu falo lá na igreja, às vezes o irmão está pregando e a gente não está nem aí, está conversando, está olhando o celular, está brincando. O outro está louvando e a gente não está nem se importando com o que está sendo louvado. E Deus ele fala no louvor, Deus ele fala na palavra, Deus ele fala nas orações. A partir do momento que eu saio da minha casa e venho cultuar o Senhor, irmão, tudo que for falado, tudo que for louvado, é Deus falando comigo, irmão. É hora da igreja verdadeiramente despertar diante do Senhor. O Senhor vai voltar a qualquer momento. E como que eu estou diante de Deus? Isso ultimamente tem me preocupado. Não é só a igreja não, a minha vida com Deus. O que Deus pode achar sem procurar em mim hoje? Será que o Espírito Santo tem total liberdade, irmão, para entrar na minha casa, para entrar na minha vida, para olhar o meu celular, para entrar no meu casamento? Será, irmãos? O Espírito Santo tem liberdade para fazer tudo isso? Ou até certo ponto ele pode ir, até certo ponto ele já não pode mais. Hoje a gente tem visto tanto isso, a igreja está crescendo, mas será que está crescendo ou será que está inchando? Inchação não é sinal de saúde não, inchação é sinal de doença. E a gente vê, esses dias agora me despertou muito isso, eu falei, irmãos, hoje para atrair jovem, o que está sendo feito? Está trazendo o mundo além da igreja para a juventude vir. Irmão, se o jovem de fora da igreja precisar das coisas do mundo dentro da igreja para ser atraído, ele não precisa vir para cá. Ele tem que vir porque o jovem daqui é diferente. Aleluia. Ele tem que vir porque aqui tem o que não tem lá. Aleluia. Mas eu usar a estratégia de ir lá, trazer para cá, daqui a pouco os nossos jovens estão indo para lá. E quantos têm ido? Aleluia. Quantos que têm se perdido por causa disso? Porque hoje tem que fazer as coisas igual às coisas do mundo para atrair o mundo. Está errado, nós somos diferentes. A igreja de Deus é diferente. A igreja de Deus é luz. É luz. E isso eu trouxe de exemplo para o jovem, mas serve de exemplo para tudo. Serve de exemplo para os irmãos, serve de exemplo para as irmãs, serve de exemplo para os anciãos. É no geral, para a igreja no geral. Ah, porque o homem hoje tem que fazer tudo que os outros fazem para trás. Não tem não, irmão. Nós temos que ser diferente. As irmãs têm que fazer tudo que as outras fazem. Não, seja diferente. Seja diferente, irmãos. Glorifique a Deus. A gente tem que glorificar a Deus com tudo que nós temos. Com a nossa vida, com as nossas vestes, com o nosso pensamento, com o nosso falar, com o nosso andar. É com tudo. Aleluia. É com tudo. Crente tem que ser diferente. Cristão tem que ser diferente. Mas eu só vou conseguir fazer isso tudo, irmão, com oração. Por que eu falei que a oração é a base? Vai fazer algo, irmãos? Ore. É de Deus? Sentiu no coração de ter que renunciar. Ore. Eu não estou conseguindo. Ore que Deus vai te dar força para renunciar, irmão. Graças a Deus. Tem coisa que é complicado de renunciar mesmo. Se a gente falar assim que é fácil, se fosse fácil, tinha muita gente na minha igreja. Aí vai até bem, vem, ouve a parábola da semente do semeador, hein? Ouve a palavra com alegria, mas quando tem que enraizar, quando tem que começar a perder para ganhar, aí desiste. Quantos que vem, fica com alegria, e na hora que vai falar do batismo, quer mano? Por quê? É algo que o próprio Senhor Jesus falou: aquele que perde, ganha, e o que ganha, perde. Aleluia! E é isso, irmãos, a vida do cristão, ela é perder para ganhar. Se nós não abrirmos mão da nossa vida para viver a vida de Cristo,
Não tem como, irmãos, nós firmarmos na presença do Senhor e ficar com um pé lá e um pé cá é um perigo muito grande. Muito grande, um risco muito grande do Senhor voltar e não dar tempo. É um risco, mas é um risco muito grande. Porque às vezes a pessoa está aqui hoje e passa um mal e morre. Se não der tempo? E se não der tempo, irmão, de colocar a vida em ordem, Aleluia. se não der tempo de buscar o Senhor, Graças a o Deus. tempo de nós buscarmos ao Senhor, irmão, se chama hoje. Glória a Deus. Graças a Deus. É o momento, irmão, de nós olharmos para a nossa vida. Eu não posso olhar para a vida de ninguém aqui, mas eu posso olhar para mim. E nunca vou achar a minha vida perfeita. Porque se eu achar, eu deixo de buscar o Senhor. Eu vou estar sempre em débito com o Senhor. Eu vou estar sempre falho com o Senhor. Eu vou estar sempre fazendo muito pouco para o Senhor, diante daquilo que eu deveria fazer. Graças a Deus. Às vezes a gente ouve umas orações e vão falar: Senhor, eu tenho crédito. Que crédito que nós temos, irmão? Qual o crédito que eu tenho com o Senhor? O que eu fiz para Ele para merecer o que Ele já me deu? Estou nem falando que ainda vai me dar, não, do que Ele já me deu. O que eu fiz para merecer? Nada, irmãos, eu não fiz nada. Às vezes a gente ouve o irmão falando: nossa, eu estou pagando um preço. Irmão, o preço pagou Jesus. O preço pagou Jesus. Aleluia. Eu estou passando perseguição. Misericórdia. Tem irmão, eu não tenho oportunidade, estou sendo perseguido. Misericórdia, perseguido foram os discípulos, irmão. Mata um na escada, o outro vai lá e prega no mesmo lugar. Isso é perseguição. Graças a Deus. Pesquisa sobre a morte dos discípulos para ver. Aquilo foi perseguição. Hoje, nós temos uma facilidade tão grande de servir a Deus e não servimos. A gente tem uma facilidade tão grande, pode pregar em qualquer lugar e não prega. Ainda fala assim: eu estou sendo perseguido. Perseguido aonde, irmãos? Aonde? Nós podemos pregar dentro da nossa casa, pregar em qualquer lugar que nós quisermos. E não faz. Não estou nem falando dos irmãos, os irmãos não fazem. Estou falando que, no geral, a gente podia fazer muito mais do que a gente faz. Aleluia. Muito mais. Graças a Deus. Se eu fizer uma autoanálise aqui e ver o que eu faço, o que eu podia fazer, irmão, eu tenho vergonha do que eu podia fazer e não faço. Estou nem falando para os irmãos, estou falando por mim. Graças À luz da palavra, eu sirvo a Deus assim, muito pequenininho diante daquilo que eu deveria servir. E mesmo assim Deus é fiel comigo. Deus me guarda, Deus me abençoa, Deus guarda a minha família, Deus guarda a minha casa. Aleluia. Ele continua fiel e continua me dando tempo, irmãos, para eu continuar fazendo. Aleluia. Continuar Graças a fazendo. Deus. Então, pessoal aí jovem, ainda tem força para fazer, faça a obra agora. Glória a Deus. Faça a obra enquanto tem força. Não acontece igual o pastor Sebastião falou, que ele desperta muita gente. Que a gente hoje gasta tempo fazendo tanta coisa, se preocupa em fazer tanta coisa, tanto serviço, tanta coisa material, e a obra fica em último plano. Aí quando perde a saúde, fala assim: agora eu quero fazer a obra. Por que a gente não fez antes enquanto tinha saúde? Aleluia. Vai esperar chegar num certo ponto para ter que ver a realidade acontecer para começar a fazer? Então, o Senhor tem despertado a igreja. A gente ora muito por um avivamento. Graças E a palavra diz que vai haver um avivamento nos últimos dias. Joel falou isso. Mas o avivamento, irmão, se não tiver oração, não tem avivamento. Não tem. Não tem. Às vezes a gente busca tanto os mistérios do Senhor, tanto o renovo do Senhor. O principal objetivo do avivamento começa com oração. Glória a Deus. Se não tiver oração, os maiores avivamentos que já houve, não começou com oração. Aleluia. E o avivamento da igreja vai começar na hora que a igreja precisa entender que tem que orar. Aleluia. Glória a Aí a Deus. gente não ora, quer o avivamento, e acha que vai começar. Como que vai começar? Irmão, se a igreja soubesse o poder da oração, o nosso país estava melhor, a igreja estava melhor, a nossa família estava melhor. O Aleluia. poder da oração é muito grande. Graças
A palavra fala assim que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus defeitos. Imagine se a igreja se preocupasse toda em orar num propósito só. Aleluia. O quanto que Deus não ia operar. Glória, glória a Deus. Só que o que tem acontecido, irmão? Tem acontecido assim como é que eu vou dizer? O ego da igreja geral. O ego está tão grande que a preocupação é saber quem prega mais, quem louva mais, quem sabe falar mais bonito, quem está sendo mais usado, e esquece que tudo que faz é ele. Graças a Se Deus. louva é ele, se prega bem é ele, se é Aleluia. eloquente para falar é ele, Glória a se Deus. tem sabedoria para pregar é ele. Louvado. Mas aí o que acontece? Acontece uma disputa de ego e o inimigo fica de braços cruzados só olhando o que está acontecendo. Não está nem precisando mais ele se preocupar que a gente mesmo, cristão, quanto cristão briga com cristão e vai para a rede pública, vai para a internet, vai para tudo quanto é rede social, brigar na internet. Cristão brigando na internet. Isso vai edificar em quê, irmão? Em quê? Se coloca debate para quê? Para mostrar que um é assim que o outro. Irmãos, o Senhor nos chamou para adorar Ele, servir Ele e fazer a obra. Glória a Deus. Então a Aleluia. minha preocupação tem que ser essa, servir a Deus. Essa preocupação tem que ter, Senhor, eu estou servindo da forma que o Senhor esperasse que eu servisse? Estou fazendo de todo o coração e quando sai dos meus lábios, será que está saindo do coração? Aleluia. Essa preocupação nós temos que ter, irmãos. Porque o Senhor falou assim, ó, tem um povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, o principal argumento da igreja, a principal fonte da igreja tem que ser a simplicidade e entender que a honra e a glória de tudo que acontece é Jesus. Glória a É Deus. Jesus. Eu tenho uma preocupação muito grande em querer tomar aquilo que é dele. Porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Principalmente quando começa a surtir elogio. Verdade. Então, o reconhecimento é bom, irmão? É bom. Mas nós temos que tomar cuidado com o elogio. Quando começa a elogiar e o elogio entra no coração, a gente começa a tomar para nós a glória que é dele. A honra que é dele. Graças Hoje, eu como pastor, eu vejo assim que o título de pastor, o cargo de pastor, a responsabilidade de pastor, irmãos, ela me trouxe assim um alerta muito grande. A função do pastor é cuidar da ovelha, é ter amor das ovelhas, mas não ser dono delas. E hoje a gente tem visto muito isso. Por que eu estou trazendo isso aqui, irmãos? Não estou saindo da mensagem, não é para a gente entender o que o Senhor colocou no meu coração no dia que o pastor Lucas me chamou. É para a igreja, irmão, se consertar o tempo todo. A igreja está consertada, porque a qualquer momento o Senhor vai voltar. Glória a Deus. Ele vai voltar. As coisas que têm acontecido, irmão, têm apontado para a volta de Cristo. Graças a Deus. Aleluia. E o que ele falou? Lá não vai entrar nada que contamine, nenhum sentimento que contamine. Então é um sentimento, e as coisas que entram no coração do homem, ela entra desde o membro visitante até o pastor da igreja. Nós temos que andar vigilante o tempo todo, irmãos, o tempo todo. Para a gente não falar assim diz o Senhor, se o Senhor não disse. E se o Senhor não disse? As nossas palavras, ela pode salvar uma alma, mas ela pode matar uma alma. Aleluia. E foi falado aqui o preço de uma alma para Cristo. Mas imagine se eu matar uma alma, o preço que vai ser cobrado meu também. Porque tem os dois lados da moeda. Então a confiança que o Senhor depositou em nós, e como nós temos agido com essa confiança? E a oração, irmão. Ore ao Senhor. Ore e peça ao Senhor. Senhor, eu estou na direção do Senhor. Tudo que eu estou fazendo está dentro da direção do Senhor. Tudo que eu tenho falado tem vindo do Senhor. Tudo que eu tenho feito tem vindo do Senhor.
Porque todos nós, irmão, vamos nos prostrar diante dele. Aleluia. Glória a As Deus. contas vão ser acertadas diante dele. Aleluia. Ninguém vai escapar. Todos nós vamos ter que nos apresentar a ele. E o que eu vou apresentar a ele quando eu mostrar as minhas mãos para ele? Louvado seja Deus. Nós, é o momento de orar. É o momento de orar. Deu para os irmãos entenderem? Eu não vou esticar não. O que relógio está certo? Tá? Glória a Deus. Então não vou esticar não, porque as horas já se avançaram. Aleluia. Mas é o momento de nós orarmos. Antes de devolver aqui a palavra ao pastor Lúcio, eu queria, posso só fazer uma oração? 1 minuto? Amém? Vamos colocar de pé, irmão? Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Tinha tanta coisa escrita aqui, não consegui ler nada que eu escrevi. Jesus amado. Glória a Deus.